Prontinho, turma. Nossa disciplina de maneiras e costumes, conhecendo a cultura e os hábitos do povo de Deus, e nós vamos para a nossa unidade de número 2. Semana passada nós falamos sobre as famílias, algumas responsabilidades dos pais, das mães, dos filhos, como que era constituída a família, principalmente na nação de Israel e no mundo antigo. E hoje nós vamos falar sobre pontos como saúde e cuidados com o corpo. Gente, vocês vão perceber que muitas questões bíblicas, elas ficam extremamente mais fáceis de compreender quando nós estudamos uma matéria dessa. Vamos pegar um exemplo? Nós que frequentamos igreja, estamos acostumados com aquele termo assim, pega o teu leito e anda, sim ou não? O visitante chega num culto, escuta o pregador dizer, pega a tua cama e anda, meu irmão. O que vem na mente dele que é pegar uma cama? Será que a pessoa fica pensando, rapaz, acho que Jesus era contra a pessoa dormir, mandou colocar a cama nas costas e andar. Alguém que vai ler a Bíblia pela primeira vez, nossa, mas parece que todo cego vira mendigo. Será que esse cego não tinha ajuda? Será que eles não liam em braille? Será que eles não tinham a acessibilidade do celular igual tem hoje? Irmãos, é uma cultura totalmente diferente. E algumas questões bíblicas, vocês vão perceber, quando nós aprendemos como eram questões de saúde, cuidados com o corpo, está falando de alimentação, higiene, como que eles se vestiam. E essas são pautas da nossa aula de hoje. E detalhe, eu trouxe umas fotos, umas imagens bem legais para nós vermos a respeito disso. Vamos começar aqui no capítulo 1, página 61 do material, hábitos alimentares e a noção de vida saudável em Israel. Antes de nós irmos lá para Israel, vamos definir o que é saúde. Quando alguém diz que a saúde está ruim, o que vem na nossa cabeça, turma? O que você pensa? Quando alguém diz, estou mal de saúde, o que vocês pensam? Está doente. Precisa tomar remédio. Quase sempre nós ligamos estar doente ou ruim de saúde com o físico, sim ou não? Quase sempre. Quando nós olhamos para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, eles vão definir estar saudável como bem-estar físico, e aí fala do nosso corpo. Além de físico, mental, e aí talvez esteja as principais doenças da atualidade, que são as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais, questões sentimentais, e também saúde é o bem-estar social. Ou seja, para a Organização Mundial da Saúde, estar saudável ou ser saudável é estar bem, turma, em todas as áreas. Difícil, hein? Sim ou não? Desafiador. Geralmente nós conhecemos alguém que está muito bem fisicamente. Aí a pessoa diz assim, nossa, rapaz, meu emocional está muito abalado. Já conversaram com alguém assim? É questão de tempo para o físico ficar mal também. E vice-versa. Aí às vezes alguém está bem fisicamente, bem emocionalmente, mas está mal no quesito social. Porque a pessoa fala assim, você acredita, estou desempregado faz um mês. Aí começa a vir as preocupações, ansiedade, dívida e tal. Então,
é desafiador estar saudável hoje em dia, do ponto de vista da definição que saúde e estar bem é todas as coisas estarem aí alinhadinhas. Quando nós vamos pensar nessas questões culturais e bíblicas, turma, nós podemos aí citar os hábitos alimentares dos israelitas, do povo de Israel. Deus sempre se preocupou em sustentar fisicamente, prover alimento para o seu povo, sim ou não? Lembra aí de uma situação clássica da Bíblia que Deus deu comida para o seu povo? Qual que foi? O maná. Então a Bíblia diz que todo dia de manhã, exceto no sábado, caía do céu, chovia o maná. Então Deus sempre se preocupou que o seu povo pudesse se alimentar. Detalhe, irmãos, o alimento é o combustível do corpo humano e dos animais também. Se um animal que vive lá na selva fica sem ter o que comer, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o que acontece com aquele animal? Vai morrer de fome. Não é só o ser humano que depende da alimentação para viver, os animais também. Até mesmo as algas marinhas, é claro que não é um processo de ter boca, mastigar, como nós, mas até mesmo as algas marinhas, as plantas, elas se alimentam. Elas se alimentam. E só vivem porque se alimentam. Olha um detalhe interessante do período bíblico. Hoje em dia, nós, geralmente, turma, o normal do brasileiro, café da manhã, sim ou não? Nem que for um cafezinho. Café da manhã, almoço e janta. É o padrão do brasileiro. Aí tem gente que fala assim, eu não como nada o dia inteiro, só janto. Aí o irmão fala, aí eu arregaço na janta, como tudo. Tem gente que fala, não, eu não janto, para dormir de estômago vazio, eu só almoço. Tem gente, e assim vai. Agora, quando nós olhamos para a realidade do povo de Israel, principalmente, o pastor Alan trouxe e eu já vou comentar, esse material das instituições de Israel é mais voltado para a cultura Antigo Testamento, como alguns pontos que nós estamos citando aqui. Daqui a pouquinho vou falar desse outro, e acabei esquecendo nessa, mas vou trazer semana que vem um outro material, que é de cultura do Novo Testamento. E quando nós olhamos para esse cenário bíblico, o que nós vemos? Os israelitas, eles eram mais acostumados com o café da manhã e o jantar. Não tinha tanto a cultura do almoço. Isso é parecido, sabe com o que, irmãos? Com o pessoal que trabalha em roça até hoje. Geralmente a pessoa que trabalha fazendo colheitas, mais no ramo agropecuário, eles tomam um café reforçado e alguns, o café da manhã é um almoço. Vocês já viram isso? A pessoa leva a marmita, aí chega lá na roça, lá 5 horas, 6 horas, já come aquela marmita. Já fez, Moro? Olha aí. Misericórdia. Aí trabalha o dia inteiro e chega em casa, come de novo. Então, a cultura israelita, irmãos, era essa. Por quê? Pelo fato, principalmente dos homens, que saíam de casa de manhã, iam trabalhar e voltavam apenas à noite. Culturalmente, quem era que preparava as refeições? As mulheres. Eram as mulheres. E aí está diretamente ligado por aquele fato que nós aprendemos semana passada,
que não era muito comum as mulheres trabalharem fora. Quem trabalhava fora era o homem. Então as mulheres ficavam com essa responsabilidade de preparar os alimentos. E aí, ó, aqui está uma imagem, dá para ver bem daí? Aqui está uma imagem bem clássica de uma refeição hebraica, uma refeição do tempo bíblico. Principalmente, podemos dizer, do tempo de Jesus. O que nós temos aqui, ó? Peixe. Peixe assado. Temos aqui o que parece ser mel. Temos 2 pedaços de pães. Temos algumas castanhas, algumas nozes oleaginosas. Temos fruta e o vinho, que fazia parte aí das refeições dos israelitas. A lamparina lá, porque já estava de noite, não tinha luz elétrica. Então o camarada chegou para jantar, ó, tem que ver o que está comendo. Irmãos, esse é um típico prato do período da Bíblia. Típico prato. E aí nós podemos entrar em detalhes, e eu vou comentar nesse slide no próximo, os principais alimentos que eles comiam na Terra Prometida. Antes disso, eu queria trazer para vocês essa informação, e penso que é um hábito que nós precisamos preservar. Como a teologia não é apenas informações, é aprendizado em muitas coisas para a nossa vida prática, eu fiz questão de colocar aí, ó. Jesus tinha o hábito de dar graças ao Pai antes das refeições. E nós precisamos manter esse hábito, irmãos. Ah, irmão Micael, eu vou ficar de pé lá no restaurante, vou erguer as 2 mãos, vou fazer uma oração bela. Não precisa. Mas é bom nós agradecermos antes das refeições. É uma cultura, um hábito excelente. Muito bom. Eu lembrei aqui agora de um testemunho que o irmão contou, que trabalhava numa fábrica. Olha, veja essa, deixa. Aí ele pegava a marmita com aqueles bifão bonito, abria a marmita, fechava o olho, ó Pai, graças te dou e tal. A hora que ele terminava a oração, cadê a mistura, irmão? E ele... Aí um dia o irmão chegou e falou para ele, rapaz, Deus também recebe oração de olho aberto. Aí ele parou de agradecer pelo alimento de olho fechado e começou, ó Pai, te agradeço por esse alimento. Acabou o roubo da mistura, irmão. Então, não precisa ser aquela oração demorada, ficar de joelho, mas é bom nós darmos graças sempre pelo alimento que Deus tem nos proporcionado. Aí quando nós olhamos para a cultura da época, e a Bíblia fala muito desses alimentos, o primeiro deles é o bom e velho pão. Irmãos, e aí eu vou falar para vocês como um autodidata que eu virei na nutrição. O pão e o arroz não é o motivo de muita gente ser obesa. Muito pelo contrário do que o povo imagina. O pão, arroz, são fontes de energia, de carboidratos de rápida absorção muito bons. Agora, uma coisa é comer um pão, outra coisa é comer 6 pães no café da manhã. Uma coisa é comer um pão com ovos, um pão com queijo, e nós vamos citar o queijo aqui. Outra coisa é todo dia eu ir lá e macetar 5 pães com mortadela. É totalmente diferente, turma, sim ou não? O pão não é um vilão. E eles consumiam muito pão. Por quê?
Porque é um alimento simples, é um alimento fácil de fazer. Quem aqui a mãe e a avó fazia e ainda faz aquele pão caseiro? Meu Deus do céu. Nossa. Mas fica bom, né? Com leite, o leite do sítio ali, tudo. Oh, Jesus. Irmãos, o pão no período da Bíblia, ele era feito, a Bíblia apresenta tanto o trigo, que era uma farinha mais nobre, mais cara, não era todo mundo que comia pão com a farinha do trigo, não era. A sociedade mais pobre fazia o pão com a farinha da cevada. Irmão Micael, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Lembra do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos? Primeira multiplicação? A Bíblia faz questão de dizer que aquele jovenzinho tinha 5 pães de cevada. Irmão Micael, nunca estudei sobre os tipos de farinha que fazia pão na época da Bíblia. Estudou hoje. A próxima vez que você ler aquele texto, você vai lembrar, rapaz, quer dizer que os 5 pães daquele menino era da farinha mais simples, nem eram os melhores pães, e mesmo sendo pães de segunda qualidade, Jesus fez aquele grande milagre. São detalhes, irmãos, de textos bíblicos que, se nós não conhecermos a cultura, é mais difícil de nós compreendermos. Depois nós temos as frutas, irmãos. Deus havia dito para os hebreus, através de Moisés, que eles estavam indo para uma terra que manava leite e... Ou seja, é uma terra boa, uma terra frutífera. E existiam muitas frutas no período bíblico. As principais, a uva, fruto da vide, e aí é daí que fazia o vinho, esse é o que mais aparece. Depois nós temos o figo, e detalhe, não era todas as figueiras que davam figos. Lembra daquela passagem que Jesus seca a figueira? Quantas pregações nós já ouvimos? Irmão, Jesus condenou a figueira porque ela tinha folha e não tinha fruto. O crente que tem folha e não tem fruto, ele seca. Quem já ouviu essas pregações? Irmão, está lá no texto escrito que não era tempo de figo. Como é que a figueira ia dar figo se não era tempo? O negócio ali, Jesus não estava ensinando sobre aparência, igual alguns interpretam. Se você ler uns versículos antes e uns versículos depois, Jesus está ensinando para os discípulos o poder da fé. O texto diz que Jesus passa, não tem fruto, Jesus olha e diz que a figueira seque e vai embora. A hora que eles voltam no outro dia, os discípulos ficam abismados. Por quê, irmãos? Uma árvore seca do dia para a noite? Quem já viu uma árvore secar do dia para a noite? É impossível. Eles passaram no outro dia, os discípulos olhou e falou: como é que pode? Mas o figueirão onde estava desse tamanho, hoje morreu. Aí Jesus fala para eles: se vocês tiverem essa fé, vocês moverão esse monte. Ou seja, Jesus estava ensinando sobre fé. E detalhe, as figueiras, irmãos, a principal função da figueira, por mais que algumas davam figos, a principal função da figueira era dar sombra. E a Bíblia prova isso. Está escrito lá em Abacuque: ainda que a figueira não... Ou seja, o foco da figueira era florescer, era dar flores. Por quê? Porque a figueira era uma árvore que crescia no meio do deserto, gerava uma sombra gigantesca, e os peregrinos que estavam morrendo de calor no sol se abrigavam debaixo da sombra da figueira. Amém? Então repete aí comigo para nunca mais esquecer. A videira
dava uvas. Esse era o foco. A figueira dava sombras. Enquanto o foco da videira era o fruto, era a uva, o foco da figueira era gerar as sombras nas quais os peregrinos se abrigavam. Depois nós vemos a fruta do melão também aparecer no cenário bíblico. E, irmãos, no período de Salomão, ele fala muito nos livros poéticos sobre a maçã. É uma fruta que também aparece bastante no cenário bíblico, principalmente dos livros poéticos. Detalhe para o figo que o livro cita: era o figo no seu estado seco. Então eles secavam essa fruta para poder comer. Aí nós temos também os vegetais. Os que mais constam no período da Bíblia: a fava, as lentilhas, que tem bastante gente que gosta de consumir hoje, pepino, alho, cebola e ervas amargas. Irmão Micael, o que é que nós temos aqui? Pão e frutas, fontes de energia, carboidratos. O que nós temos aqui agora nos vegetais? Menos carboidratos e mais fibras alimentares, que faz bem para o intestino do ser humano. Olha só, irmãos, Deus deixou alimentos que faziam bem para a saúde deles. Até nisso Deus pensou. Os vegetais, por exemplo, lembra que o povo quando estava peregrinando no deserto, do que os hebreus ficaram com saudade, gente? Alho, pepino. Oh, meu Deus do céu, não é possível, né? Irmãos, eu pergunto e você pensa para responder. Por que Faraó, escravizando os hebreus, chicotada neles, mata esses camaradas entrando trabalhar, por que ele dava esses alimentos em abundância para os escravos? Por quê? Para eles? Irmãos, esses alimentos são riquíssimos em nutrientes, imunidade, disposição. Então, não, nós queremos que eles morram de tanto trabalhar. Então, dá esse tipo de alimento para eles. E aí, queridos, olha o tamanho da murmuração do povo sentindo saudade disso no deserto. Mas eram alimentos que os senhores forneciam para os escravos com esse propósito. As ervas amargas, turma, lembram da festa da Páscoa? Que Deus disse para os hebreus que eles deveriam comer, junto com o pão, o cordeiro, junto com o vinho, eles deveriam comer ervas amargas. Para quê? Para lembrar desse tempo aí, da escravidão que nós estamos citando, que eles ficaram com saudade. Aí nós temos as proteínas animais. Enquanto os carboidratos fornecem a energia e os vegetais a saúde intestinal, as proteínas animais é o que cuida da musculatura, da massa magra do ser humano. Tem alguém aqui que gosta mais de bife do que de arroz? É. Gosta mais de churrasco do que de pão, mais de churrasco do que de arroz. Irmão, o negócio de ficar comendo um monte de arroz em churrasco, isso aí tá por fora. Churrasco é pra... Pega só um cantinho ali, uma farofinha e... Irmãos, as proteínas animais mais consumidas pelos hebreus eram os peixes e o queijo. Ô, Ralf, vou colocar para você ver, querido. Aí. Típico prato israelita. Peixes assados, um melzinho aqui. Ah, mas... Se eu fui comer uma carne, uma
fraldinha assada no forno, o cara mandou o mel no rei. Não ficou bom, Marudo? É que eles não sabiam fazer no método israelita, ó. O chefe israelita, aí as 2 fatias de pães, frutas, as oleaginosas, as nozes, castanhas e o vinho. Típico prato dos hebreus. Aí, irmãos, as proteínas animais mais consumidas, o peixe e o queijo. Carne vermelha eles comiam menos. Por quê? Irmãos, as pessoas que tinham mais condições, elas faziam questão de levar vacas, por exemplo, como oferta, como sacrifício no templo. Vacas, bezerros, é claro que não podia ter defeito se fosse para fazer oferta. Mas as pessoas de mais posse, elas faziam questão de levar esse tipo de animal melhor como oferta no tabernáculo e posteriormente no templo para Deus. Qual era a carne que eles mais consumiam? Carne vermelha. A carne do cabrito. Era o tipo de animal que eles mais consumiam quando o assunto é carne vermelha. Detalhe. O povo de Israel, pessoal do tempo da Bíblia, não comia carne de porco. E aí nós temos uma explicação bem interessante. Por quê? O povo de Israel saiu do Egito como peregrino, sim ou não? E o porco era um animal que, para viver naquelas condições de deserto, a carne do porco contraía bactérias mais fáceis. Ela ficava mais suscetível às bactérias. Então Deus proíbe que eles comam a carne do porco. E alguns outros animais menos conhecidos. Por exemplo, pelicano. Quem aqui já teve chance de comer pelicano? Provavelmente vai passar a nossa vida inteira, nós nunca vamos ver carne disso. Então, assim, o porco ficou mais famoso porque o porco é um animal consumido no mundo inteiro, até hoje. Por exemplo, irmãos, existem pratos caríssimos no continente europeu com carne de porco. Tem brasileiro que não gosta de carne de porco. Eu, particularmente, se eu souber que a pessoa que está fazendo é uma pessoa que cozinha bem, eu gosto. Eu fui na casa de um irmão comer um porco do mato, que eu falei para ele, você está me enganando, você comprou carne de vaca e... Não, irmão, é que eu faço assim, cozinho antes assim, depois frito assim. Meu Deus do céu. Vai muito da mão que faz. Mas em Israel era proibido. Terminantemente proibido. Constituía-se pecado contra Deus. E é daí, irmãos, que veio a tradição do grupo adventista, pegam essa proibição do Antigo Testamento e aplica até hoje, assim como eles fazem com a guarda do sábado também. Depois nós temos o consumo do vinho. Gente, o vinho é antigo na Bíblia, hein? Sim ou não? A Bíblia diz que o Noé desceu da arca e falou o quê? Vou plantar uma vinha. Plantou a vinha, é claro que demorou alguns anos, e quando colheu as uvas, provavelmente as filhas ou as noras do Noé que pisou, porque eram as moças que pisavam as uvas para fazer a extração. O Noé engarrafou, fermentou, o Noé falou, é agora. E começou a beber. Fazia muitos anos que ele não bebia o vinho. Acho que ele se empolgou, irmãos. Bebeu demais e aí deu ruim. Se estava azedo, Ralf, eu não sei, mas que ficou azedo depois, ficou. Ficou feio, irmãos. Então perceba que o vinho aparece no cenário da Bíblia desde o período pós-dilúvio. Nossa, irmão Micael, achava que vinho começou lá em Caná da Galileia, a água que virou vinho. Não, irmão, nós estamos falando aí de pelo menos uns 4.000 anos antes de Cristo.
Também. E o vinho aparece ali também. Então, irmãos, o vinho é uma bebida muito antiga. Já querem que eu fale sobre o vinho da Bíblia tinha álcool ou não? Sim ou não? Tinha, irmãos. Diferente do que muitos ensinam, o vinho no período da Bíblia era sim alcoólico. Nossa, irmão Micael. Então eles iam lá, pegava pinga e jogava no meio do vinho, igual o povo faz hoje nas bebidas. Não, irmão, nada disso. Era fermentação natural. Eles envasavam. Será que eu vou conseguir fazer uma garrafa, meu Deus? Ó. Meu Deus, eu tô virando um desenhista. Eu vou apagar, depois dessa aí eu vou apagar. Irmão, colocava o vinho no recipiente, no odre. Agora olhe para cá e entenda essa informação. A fermentação natural gerava em 1 litro de vinho, em quanto, turma? Algo em torno, segundo alguns estudiosos, de 0,07% de álcool. Para se embriagar com uma bebida desse teor alcoólico aqui, o camarada tinha que beber muito. Então, assim, o que nós estamos falando aqui? Você já tomou aquele suco de uva, que apesar de não ter vinho, ele tá tão forte, mas tão forte, que você fala, Jesus, acho que eu pequei. E vai lá no rótulo. Quem já teve essa experiência? Fala, misericórdia, hoje eu dei. Jesus amado, leve isso. Leve isso aqui embora, meu Deus. Irmãos, o suco da uva guardado em um recipiente antigo, como era os odres, os jarros, e num ambiente extremamente seco e quente, vai fermentar mesmo. A questão era que o álcool era quase nulo, era muito pouquinho. Então o que acontece? Ah, irmão Micael, isso dá legalidade para quem quer consumir bebida alcoólica hoje? Irmão, será que existe uma bebida alcoólica com isso aqui de álcool? Se você der um Google, a média no Brasil, qual país? Se você jogar um Google aí, nós estamos falando de, no vinho, por exemplo, mais de 10%. Numa garrafa de 1 litro, mais de 100 ml é álcool. Essas bebidas baratas aí, alcoólicas, algo em torno de 3 a 5%. Se você fizer um não é medido, vai voltar. Será? No Haroldo, não sei. Se beber 1 litro, 0,07 de álcool, acredito que não. Esse teor aqui, acredito que não. Agora, por exemplo, o pessoal fala que naquelas latas de cerveja. Sem álcool. Não, sem álcool não deve dar. Isso, sem álcool. Eu gosto da tem álcool. Então, se nós pensarmos aí, por exemplo, em meio litro e tiver 5 ml de álcool, 5%, aí já consta sem sombra de dúvidas. Um rapaz da firma lá que agora ele teve uma noite, um dia antes, noite, foi trabalhar no dia, de manhã cedo, ele trabalhou, ele deu a fome. Me constou. Perdeu a carta. Misericórdia. Irmãos, vejam só, a argumentação que dá legalidade ao consumo de bebida alcoólica hoje, algumas tradições evangélicas cristãs dizem assim: não, irmão, mas a Bíblia não vai condenar diretamente o beber o vinho, é porque o vinho da época era assim. Ah, a pessoa vai consumir hoje e não vai se embriagar. Queridos, no nosso arraial de igrejas pentecostais, 90% dos crentes era beberrão, sim ou não? Aí você fala para o irmão que saiu do alcoolismo, saiu da sarjeta, aquele que bebia até... Você fala, irmão, um latão você pode,
Um latão tá autorizado. Mais do que isso aí já... Você acha que vai parar no latão? Vai parar no latão mesmo. Vai parar no latão do lixo. Do latão vai pro galão, de um galão para 2 galões. Então, irmãos, eu penso que é mais prudente a abstenção do que correr o risco. Aí quando nós falamos do azeite, o azeite era extraído das azeitonas. E aí, queridos, olha só que questão interessante, hein? No período da Bíblia, haviam 3 tipos e logo 3 qualidades de azeite. A primeira qualidade, isso aqui é importante vocês anotarem porque não tem no livro, viu? 3 tipos de azeite no período da Bíblia. Eram feitas 3 extrações, então saíam 3 tipos. Na opinião de vocês, quando você pega uma fruta, pega um fruto lá e começa a extraí-lo, o que é melhor? O finalzinho ou o começo? Pensa no café. Quando você está coando o café. Se você deixar coar aquele restinho, o que acontece com o café? Ele fica amargo, não fica? Parece que se você deixar aquele restinho sem coar, o café fica mais gostoso do que se você deixar coar tudo. Por quê? Porque o final ali é quando já vai as impurezas do pó. Então, o melhor tipo de azeite estava no início da extração. Para onde ia esse azeite? Para o templo. Então, quando se prensava as azeitonas, o azeite mais puro, mais top, aquele que nem tem no mercado hoje em dia para vender, o que tem no mercado é caro e não é do melhor ainda, ia para o templo. O segundo tipo ia para onde? O que vocês acham? Para medicina? Os 2 estão certos. Iam tanto para os alimentos como para os medicamentos da época. E nós vamos falar lá na frente na aula. Então a segunda extração, ela era comprada para as casas das pessoas. Tanto para fazer alguns alimentos, quanto para usar como remédio. E o terceiro tipo ia para a... O terceiro tipo, a terceira classe de azeite, ia para as famosas... Aí, ó, não foi de propósito, mas eu vim com essa camiseta aqui, que não deixa o azeite acabar, que foi justamente o tema de um congresso. E aí tem a famosa lamparina. E aqui, ó, olha lá a foto. O azeite era utilizado nas lamparinas. Impossível não lembrar da parábola das 10 virgens. Impossível não lembrar. Sim. Tem alguns comentários cultural que tem até um quarto tipo, né? Que é o que sobrava todo, que é o que você disse, eles iam para limpeza, para lavagem de alguma coisa e tal. Também para limpeza. Detalhe interessante aí, irmãos, ó. Esse eu não conhecia. Então, um quarto tipo que ia para realizar tipos de limpeza. Por ser um óleo, irmãos, o azeite nada mais é do que um óleo. Então, por exemplo, algumas questões que hoje nós temos vários tipos de óleos, era feita com azeite. Era utilizado esse tipo de... Não é objeto, né?
Como que nós podemos classificar esse tipo de matéria-prima? Aqui, ó, coloquei para vocês também, falando de alimento, uma foto. Apaga, por favor, aí, Joab, que essa foto aqui, a qualidade tá péssima e eu não achei uma com a qualidade melhor. Aí, melhora um pouquinho. Gente, o que nós temos aqui, ó? Um formato do que eram as mesas da época. Ah, irmão Micael, vi aquela foto da última ceia lá do... o quadro famoso do Leonardo da Vinci, que estão todos sentados em cadeiras chiques. Não, irmão, não tinha isso não. Eles se sentavam no chão. Era no chão que eles se sentavam. E as mesas tinham um formato de U. Esse aqui era o formato da mesa. No centro sentava o convidado de honra. No caso da última ceia, quem era? Jesus. Em uma das pontas sentava o anfitrião, o dono da casa, aquele que estava dando a festa. E quem se assentava aqui, como nós estamos olhando aqui, né? Quem se sentava à direita e à esquerda eram os dois mais chegados do convidado de honra. Irmão Micael, a Bíblia diz que João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Sim ou não? É lógico que nós sabemos que o coração é no centro, mas é possível senti-lo mais ao lado esquerdo. Certo, turma? Então, ó, quem é que está ali é a nossa esquerda. Quem é que está à esquerda de Jesus aqui? João. A Bíblia diz que Jesus deu um bocado molhado para quem? Será que Jesus tinha uma haste para esticar o bocado para Judas? Não, irmão, Jesus tinha um braço do tamanho normal, igual aos nossos. Então, quem é que estava à direita de Jesus? Interessante, né? Parece que a cena da ceia vai ganhando vida no nosso cérebro. No Micael, a Bíblia diz que João deu sinal para quem? Para Pedro. Pedro deu sinal para João, melhor. Quer dizer que Pedro ou estava nessa extremidade aqui ou nessa. Pedro não está do lado. Porque se Pedro estivesse do lado, a Bíblia não diria que ele deu sinal, diria que ele falou para João. Então Pedro estava ou para cá ou para cá. E aí ele deu sinal para o João perguntar quem era o traidor. Então, irmãos, esqueça quando a Bíblia fala de se assentaram ao redor da mesa. Esqueça isso aqui, ó. A mesa que a gente tem em casa, uma mesona redonda, uma mesa... Não. Eram assim as mesas. Nossa, irmão Micael, parece que eles ficavam com o pé para fora ou com o pé debaixo ali da madeira. Exatamente isso. Como é que Maria vem? Pá! Quebra o jarro e derrama tudo nos pés de Jesus. Porque Jesus estava assentado dessa forma, irmãos. Com os pés ali para o lado de fora da mesa. Amém? Acende aí para nós, por favor, Joab. Vamos lá, queridos. Capítulo 2. Formas de higienização do corpo. Vamos pensar um pouquinho. Sociedade moderna. O que nós temos para higiene, gente? Vamos falando aí. Papel. Tem papel, graças a Deus. Sabonete, pasta de dente, shampoo, condicionador, creme para o rosto, creme para as mãos, creme para os pés. Meu Deus do céu, irmão. Olha, é uma das áreas que mais cresce no Brasil e no mundo, hein? Cosmético. Isso aqui quase não existia no período da Bíblia.
haviam algumas coisas, mas, irmãos, nem 10% do que nós estamos falando no período moderno. Na sociedade bíblica, o que eles tinham muito em mente? Uma ideia espiritual de limpeza. O que é isso? Se um judeu encontrasse-nos na rua e nos visse sujos, o que ele diria? Esse camarada aí não é limpo por dentro, não. Está vendo? Essa roupa suja dele aí, por dentro ele está bem pior. Eles tinham uma ideia, irmãos, espiritualizada de limpeza e de sujeira. Então, o povo judeu aparece como um povo extremamente preocupado com higiene e com limpeza. É por isso que no período bíblico existia até mesmo casas de banho. Existiam casas de tomar banho no período da Bíblia. Por quê, irmãos? Nós estamos falando de uma época que não tinha água encanada. Não tinha chuveiro. Hoje, pela bondade de Deus, nós vamos lá, ó, banho quentinho nesse frio. Que maravilha. Uma das maiores dádivas que nós temos no nosso tempo. Isso aí, irmãos, no período da Bíblia, Micael, onde que tinha água quente? Em algumas cidades que possuíam águas termais. Por exemplo, a cidade, a Bíblia fala lá, a Laodiceia no meio com águas mornas, aí você tinha Colossos com águas frias e você tinha Hierápolis com águas termais, águas quentes. Aí o que Jesus falou? Você não é frio e nem quente. Não é nem uma água fresca que dá para beber, que dá para se refrescar no calor, e nem é uma água terapêutica, quentinha para o tempo do frio. Vocês são mornos. Não é amanhã, irmã Helenice. É quinta-feira que vem, a conclusão do estudo das 7 cartas. E aí nós vamos falar disso. Carta de Laodiceia. Então, irmãos, existiam casas de banhos, e talvez uma das práticas mais conhecidas era o lava-pés. Imagina só, existia asfalto na época da Bíblia? Então, se eu fosse lá visitar o pastor Alain, chegava lá, os meus pés estavam sujos. Só sandália, irmão. As famosas alparcas, geralmente feitas de couro ou madeira, e a correia ali de couro. Vocês acham que sujava, irmãos? Imagina as crianças jogando terra para cima, igual quando elas vão na terra. Meu Deus. Irmãos, chegava na casa da pessoa, o camarada que tinha mais condições, ele tinha os servos, que ia lá, pegava a bacia com água, toalha e lavava o pé da pessoa. Porque o que eles diziam? Você vai sentar para comer comigo, você não pode estar com o pé sujo. Se você tiver com o pé sujo, nós vamos pecar no ato de comer. Que eles tinham esse cuidado extremo. Então, quando Jesus vai e lava os pés dos discípulos, ele está fazendo o serviço de um funcionário, de um servo, de um escravo. Micael é uma família pobre, que não tinha um escravo, não tinha um funcionário. O anfitrião, o dono da casa, ia lá. Senta aí, meu amigo, que eu vou lavar o teu pé. Colocava máscara por causa do chulé. Outro ponto, barba e cabelos, irmãos. Barba e cabelo no período da Bíblia tinha mais a ver com cultura e higiene do que com aparência. Hoje, na nossa sociedade, o corte de cabelo, o tipo de barba, ganhou um aspecto
de melhorar a aparência da pessoa, sim ou não? Tem pessoa que tem o rosto redondo, aí corta o cabelo assim, fica com o rosto mais quadrado. Tem pessoa que tem o rosto quadrado e não gosta, aí deixa a barba assim, o rosto fica redondo. Para nós hoje é questão de aparência, de moda, de cultura. Nesse período da Bíblia aqui, culturalmente, os homens não raspavam a sua barba. Não raspavam. Não raspavam. E os cabelos, os homens aparavam os cabelos, para não deixar os cabelos muito compridos, parecidos com o da mulher. E as mulheres não tinham o hábito de cortar os cabelos. Vamos observar um detalhe interessante, ó. Segundo o livro de Samuel, no seu capítulo 10, verso 4, a Bíblia fala desse Hanum, que era um adversário de Davi. O que ele fez com os soldados de Davi a fim de envergonhá-los? A Bíblia diz, irmãos, que ele aparou. Ele não rapou totalmente e nem deixou. Ele aparou a barba dos soldados. Os fariseus no tempo de Jesus, eles diziam assim: pode tirar a barba, mas as costeletas se tirar é pecado. Olha isso. Vocês já viram as barbas de alguns judeus até hoje que faz aquele cone assim? Aquilo para comer deve ser uma beleza. Já viram, irmãos, aquela barba em formato de cone? Por quê? Porque aqui eles tiram, mas a costeleta é pecado. Aí a costeleta vai. Por que não faz aquela do seu Madruga, né? Em L assim, fica. Aquela é chique, hein, gente? Aquela, a costeleta vem assim, ó, e entra pra cá. Aquela é a costeleta, aquela tinha que virar moda. Irmãos, os fariseus diziam, a barba pode, mas a costeleta rapou é pecado. Aí ia deixando e ficava aquele molho de barba. E para eles era algo honroso. Assim como a Bíblia fala que as cãs brancas, os cabelos brancos do idoso, eram sinal de honra. Irmão Micael, e de onde vem essa cultura de alguns países como o Brasil, pastores, obreiros, algumas denominações, não praticarem o uso da barba, o homem não poder ter o cabelo um pouco maior? De onde vem? Irmãos, no nosso caso, por exemplo, assembleiano, os primeiros pastores que foram ungidos eram do segmento militar. Eram pastores que eram militares, do exército. E no exército, por uma questão de higiene, é todo dia, não é, jovem? Todo dia. Barba, cabelo baixo, todo dia. Então, como eles já tinham esse costume do militarismo, virou costume denominacional. Ah, irmão Micael, é pecado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. É uma questão cultural. Apenas isso. Uma questão de costumes e de cultura. Por exemplo, se nós vermos um pastor com o cabelo aqui, a gente assusta, não assusta? Meu Deus do céu, será que é pastor mesmo? Será que não é pastore? Pastore. Irmãos, em alguns países, o povo judeu, por exemplo, era um povo que tinha, não era cabelo lisinho, tal, não, cabelo mais crespo, encaracolado, mas o judeu, ele tinha o cabelo um pouco mais cheio, tinha. Aí, daqui a pouquinho eu vou falar sobre roupa de homem e roupa de mulher, hein? Prepara o coração aí.
que eu não vou pregar na Escócia nem de jeito nenhum. Cosméticos e perfumes, turma. Quando que eram mais usados? Ocasiões específicas, festas, por exemplo. Os judeus, eles costumavam preparar os cosméticos, irmãos, principalmente para situações de festejos. Aí, outro tipo de situação que se usava muito os perfumes da época. Ô, Micael, como é que eles faziam perfumes? Com as plantas. Eles extraíam das plantas. Os perfumes, eles aparecem muito no momento de preparar um corpo de um parente, de um amigo que faleceu. Lembra das mulheres, Moro? A Bíblia diz, no sábado elas não foram, porque elas tinham aquele costume judaico, mas no domingo de manhã elas prepararam as especiarias e disseram, vamos lá, nós não pode deixar o corpo do mestre feder. Vamos lá limpar, e eles limpavam e passavam os perfumes para quê? Para amenizar, irmãos, o mau cheiro do estado de decomposição e putrefação, que é o apodrecimento que o corpo humano vai ali depois de 2 dias enterrado. Então, era uma prática que eles tinham. Outra situação que entregava-se cosméticos, perfumes, para dar de presente para alguém. Quando a Maria pegou lá aquele nardo puro, que valia mais de 300 dias de serviço, e derramou tudo nos pés de Jesus, ela estava dando um presente para Jesus. E detalhe, irmãos, a Bíblia diz que ela derramou tudo. Para derramar todo o óleo de um frasco, tinha que quebrar o gargalo do frasco. É daí que a irmã Luma fez aquele hino lá, eu quebro meu... Já ouviram? É bonito, só repete 305 vezes, eu quebro meu... Se você tiver vaso em casa, dá até vontade de... Olha aí, muito bem lembrado, Thaís, porque aí nós estamos falando não de 2000 anos atrás, nós estamos falando de 2500 anos atrás. Ou seja, Antigo Testamento já tinha prática ali. Irmãos, ó, faz bem, né? Ainda mais aqui nesse calor que faz em Fernandópolis. Não, Mônica, não. Dá alergia, Rolon então. Ah, Rolon fica branco, tem aquelas pomadas que passam para não dar mau cheiro. Irmão, não tem para onde correr, hein? Só fica mal cheiroso quem quer. Mas naquele período, irmão, não tinha essa tecnologia de cosmético que nós temos hoje. E através das plantas, eles extraíam esses perfumes, essas especiarias, para não contaminar o ambiente. Por que vocês acham que a França ganhou tanta fama com os perfumes? Por que vocês acham? É um pessoal, irmão, que toma pouco banho. É um pessoal que toma pouco banho. Então o perfume tem que ser bom. Tem que ser bem... Aí, queridos, também era usado desde o período do Êxodo o incenso no templo. Deus falou para Moisés o quê? Construa o altar do... E aí Deus especificou tal planta, tal planta, tal planta. Eles extraíam e derramavam o incenso ali como um sinal de adoração a Deus. Já falamos aí do nardo que Maria ofereceu aos pés de Jesus. E vigia, viu? Porque uma vez eu congreguei com um irmão que chamava Nardo. Vigia. Não tem aquele hino lá do Toque no Altar, Ralf? Ai, desceu o Nardo. Vocês vigiam o dia que vocês conheceram um irmão que chama Nardo. Vigia na terra. Não vai dar risada. Ó, pergunta. Havia maquiagens, irmãos? E aí? Desde os tempos dos egípcios, eles usavam, principalmente, irmãos, extraía do carvão para fazer aquelas pinturas.
E aí pintava-se a face, principalmente em algumas culturas, para algumas festas, celebrações. José, por exemplo, quando ele se torna o Zafenate Paneia, o governador do mundo, e vira o governador do Egito lá, se torna um camarada importante, provavelmente José usava algumas pinturas ali egípcias no rosto. Então, era algo assim, bem diferente do que temos hoje, porém, já existia essas pinturas da face desde aqueles períodos bíblicos. Amém? Avançando. Capítulo 3. Padrões culturais e formas de se vestir. Quem criou a primeira roupa para o ser humano, turma? Quem foi? O próprio Deus. Porque Adão e Eva viviam nus, não tinham malícia, não tinham um olhar maldoso. E aí é importante que se esclareça, porque alguém fala assim, ó, e algumas tradições evangélicas pegaram isso, e aí pastores diziam para o marido e para a esposa, para o casal, ó, não pode ver vou falar igual alguns irmãos falam, o cônjuge, não pode ver o cônjuge despido, hein? Pecado, Deus vestiu Adão, vestiu a Eva. Irmãos, ali, o que Deus estava fazendo? Cobrindo eles, porque eles teriam filhos, os filhos deles teriam outros filhos e teriam outros filhos. Imagina hoje em dia se a sociedade vivesse nu. Irmão, misericórdia, as atrocidades que já comete hoje em dia. Com roupa, se bem que tem gente que está quase. Mas as atrocidades que se comete hoje com a proliferação do pecado, da maldade, da injustiça, do domínio das trevas, as coisas que já tem hoje com roupa, imagina se fosse misericórdia. Irmão. Então, Deus cobriu Adão e Eva, Deus os vestiu, fez as vestes com a pele dos animais. O Adão tinha cobrido com a folha da figueira. Mais uma vez prova que o foco da figueira era a folha. Desde o Gênesis. Adão, a Bíblia diz, se cobre com a folha da figueira. E aí nós temos que compreender Deuteronômio 22:5. O que está escrito lá? Vou ler. Deuteronômio. Lembrando que, repete aí comigo, Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Então Moisés foi repetir a lei. Deuteronômio 22:5 está escrito: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Ó. Aí, irmão, vou falar baixinho porque tá gravando. Um camarada francês do Todes, todo mundo sabe o que é do Todes, né? Camarada que não é camarada, criou, por exemplo, a calça jeans. Outro criou a gravata. Sabe a gravata que a gente usa? Não pode pregar sem? Quem criou foi um Todes. Eles criaram esses apetrechos, esse tipo de roupa. E alguém diz, tá vendo? A calça jeans é roupa de homem, não é roupa de mulher. E quem usar é pecado. Durante muitos anos, irmãos, se falava isso. Agora, o que nós não podemos fazer? Achar que aqui a Bíblia está falando de algum tipo de roupa específica. Porque algumas roupas que no período da Bíblia era para homem, hoje é para mulher. Algumas roupas que nós não usamos, por exemplo, você vê um homem de saia aqui no Brasil, o que você fala? Oh, Jesus, o mundo está perdido.
Na Escócia é cultural que o homem utilize. Ah, Momicão, mas tem uma veste íntima por baixo? Claro que tem, nós vamos falar disso. Na época da Bíblia também tinha. Mas visualmente você olha para o escocês, ele tá com aquele meião maior do que goleiro de futebol e uma saia. Lá é uma roupa de homem. O que nós precisamos entender, irmãos? O que Deus está estabelecendo aqui nesse período? Haviam roupas que os homens usavam e haviam roupas que as mulheres usavam. E Deus disse que um homem não queira colocar a roupa das mulheres e uma mulher não queira colocar a roupa que os homens usam. Para que visualmente você olhe e veja, ah, é uma mulher, ah, é um homem. E aí, nós vamos comentar o que diz o Novo Testamento sobre isso. Vocês já perceberam que Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, nenhum escritor da Bíblia fala assim, ó, homens usem calças, mulheres usem vestidos. Não tem. O que o Novo Testamento ensina? Diga comigo, decência, pudor, modéstia. Traduzindo tudo isso, uma roupa, irmãos, que não cause malícia. Uma roupa que não cause lascívia na outra pessoa. O nosso meio evangélico, por exemplo, principalmente o pentecostal, é cultural que as irmãs frequentem os cultos públicos de saia ou de calça. De saia ou de vestido. Se uma mulher está lá com uma saia ou um vestido extremamente apertado, marcando tudo, chamando a atenção, é tão pecado quanto se ela estivesse com uma calça da mesma forma. E se ela estivesse com uma calça que não é chamativa, ou uma saia ou um vestido que não é chamativo, maravilha, da mesma forma. A questão que a Bíblia estabelece é decência. Não atrair o olhar alheio. Não querer atrair o olhar de um homem ou de uma mulher que não é o marido ou a esposa da pessoa. É isso que o Novo Testamento estabelece. Agora, uma vez que nós fazemos parte de uma denominação que tem um costume, é bom nós mantermos, é saudável nós mantermos. Mas, às vezes, tem crente que fala assim, tá vendo aquela igreja do demônio porque a mulher pode ir de calça. Não, irmão. Ah, irmão, aquele pregador lá, aquele pregador não vale nada, porque eles não usam gravata, só usa camisa. O pastor pegou de camiseta polo lá, nossa, é um miserável pecador, não vale nada. De tênis, irmão. A minha mãe conta pra mim que um pastor obrigava o filho, criança, ir pra escola de sapato social. Porque falou para a criança que o sapato era do demônio. O tênis que foi inventado do diabo. Você vai para o inferno se pôr tênis. Então, irmãos, essa questão de vestimenta é algo que o Novo Testamento não deixa de ensinar. Mas o que ele ensina? Ordem, decência, pudor, não querer atrair olhares para cobiçar. Porque a pessoa que está atraindo olhares, ela está pecando junto com quem está cobiçando. Ela está pecando junto. Irmão, eu já fui no culto, eu sei que vocês já foram também, que o pastor tem que correr no púlpito e desligar a luzinha. Porque a pessoa está com a roupa quase que transparente. Eu, na minha opinião, na nossa denominação, todo mundo sobe para cantar, para dar testemunho, todo mundo sobe. Eu, particularmente, se eu ordenasse alguma coisa, isso aí acabaria. Coloca um outro apoio ali, um outro púlpito ali, e o pessoal vai cantar, vai dar testemunho, é aqui embaixo, pronto. Irmão, tem igreja que o pastor senta aqui, e o pregador fica aqui. Fica aqui. Em cima. Se o camarada tiver com dor de barriga e soltar um pum, mata o outro ali atrás. Misericórdia, irmão.
Bota essas cadeiras para os cantos, faz igual o pastor Eliseu fez aqui, ó, bota as cadeiras para os lados. Deus me livre. Irmãos, então, e aí, irmão Micael, quando o assunto é esse, só pega para mulher. Hoje em dia, não. Pega para o lado dos homens também. Porque, irmãos, infelizmente, hoje em dia é importado roupa para o Brasil de todo lugar. Aí o Brasil importa muito roupa, principalmente terno, dos chineses e dos japoneses. Os camaradas dessa grossura aqui, ó. Aí você vai lá comprar um terno, o vendedor fala, só tem slim fit. Slim fit. Aí que tamanho de paletó você usa? Ah, um paletó 50. A calça é 44. Não passa nem na panturrilha. Irmão Haroldo, os camaradas pesam 35 quilos, moço. Então, irmão, nós temos que, até mesmo nós, homens, temos que ter modéstia, prudência, decência. Amém? Vamos lá, os tipos de tecido da época bíblica. As peles dos animais, a lã, a seda. Era muito usado também fibra vegetal que vem do linho e também do algodão. Então, tipos de tecido, irmãos, bem parecidos com os que nós temos na atualidade. Bom, Micael, o que mudou? A tecnologia, a forma de extração. Se naquele período um pai de família demorava, vamos supor uma mulher que sabia ali costurar, tal. Vamos supor que ela demorava 5 dias para fazer uma blusa de frio para um filho. Hoje uma máquina faz 5.000 peças num dia. Mas os materiais, os mesmos tipos. Aí no período da Bíblia também haviam roupas internas ou roupas íntimas, irmãos. Um exemplo disso, quem aqui já ouviu pregação sobre o jovem que fugiu nu? Marcos capítulo 14. Tem gente que nem sabe que tem esse texto na Bíblia. Vamos ler? Um dia no comecinho de fé eu fui orar com os irmãos, aí ele estava debatendo esse texto. Eu falei, gente, mas será que tem isso na Bíblia? Aí fui para casa, fui ler. Rapaz, olha. Marcos 14, 51 e 52. Qual que é o contexto? Jesus foi preso. No versículo 43, Jesus foi preso e começaram a levar Jesus pelas ruas de Jerusalém. Barulhão, irmãos, no meio da noite. E aí o que está escrito, ó. Então, deixando todos, fugiram, falando que os discípulos deixou Jesus lá sozinho. E um jovem o seguia, envolto em um lençol, que era com o que eles se cobriam para dormir, sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos. O que os camaradas fez? Tentou prender o jovem, achando que ele era seguidor de Jesus também. E a Bíblia diz que ele largou o lençol lá e fugiu nu. Para os judeus, a veste que cobria as partes íntimas, tanto masculina quanto feminina, se alguém aparecesse com aquela veste, que hoje seria uma zorba, hoje seria como uma cueca, um samba canção de dormir. Ó, tá nu. Para eles isso já era estar nu. Existe um grande debate, irmãos, se Jesus foi pendurado na cruz 100% despido ou apenas com essa tanga, com essa veste que cobria a parte íntima. Por quê? Os evangelistas dizem que tiraram as vestes dele e ele foi crucificado nu. Mas para os judeus, a veste íntima já era estar nu. Sabe uma coisa aqui boba que veio na minha mente, como que as culturas mudam? Quem aqui assistia ou ainda assiste Chaves? Tem alguém? No desenho do Chaves, tem um episódio que o seu Madruga perde o cinto. E aí, a calça cai e ele tá com short. Não é uma bermuda
e também não é uma zorba, é um shorts no meio da perna. E aí o que a dona Florinda faz? O senhor está nu no meio do... Lembram disso? Nossa, ele está nu, ele está nu. Por quê, irmãos? A cultura antiga já considerava que o homem não poderia estar apenas ali com as roupas íntimas. E aparece isso também na cultura bíblica. Outro tipo, as roupas externas, mais conhecidas. A capa, que também era chamada de túnica ou vestimenta. E aí nós vamos ver foto já já. E a cultura de rasgar as vestes? Já leram na Bíblia vários personagens que... Eu vou entregar uma pérola aqui. Pastor Alain, prega essa no próximo culto. Olha só. A Bíblia fala que quando alguém estava de luto, morria um parente ou a pessoa estava muito envergonhada ou com medo, ela rasgava a mesma cultura, vou falar lá na frente, de jogar cinza na cabeça. Irmãos, quando alguém rasgava as vestes, a pessoa estava abrindo mão da posição de alegria, de honra que ela tinha. A Bíblia diz que os filhos de Jó morreram. Diz que os camelos, os bois, foi tudo roubado, sim ou não? Jó passou de um camarada que era quase um rei para um camarada que está em miséria, sim ou não? A Bíblia diz que Jó vai e faz o quê? Rasga suas vestes. Um ser humano, quando ele perde tudo, imagina um ser humano que perdeu tudo, e talvez ele ainda tem uma joia muito bonita. Se tem uma coisa que ele não quer abrir mão, é do quê? Porque o que ele fala, irmã Lenice? É a única coisa que me restou. Sim ou não? A única coisa de honra que restou para Jó eram as vestes dele. O que Jó faz? A Bíblia diz que ele rasga as vestes. O que Jó está dizendo ali? Eu não quero parecer ser alguém que, na verdade, nesse tempo eu não sou. E aí a Bíblia diz que Jó rasga as vestes e se humilha aos pés de Deus. Então, o que Jó está fazendo? Ele está reconhecendo, o meu momento não é de veste real. O meu momento é de vestir pano de saco. É de luto, de dor, de tristeza. E lá na frente, Deus ouviu o clamor de Jó, restaurou, e ele voltou a usar as boas vestes. Amém, queridos? Avançando, a cultura das franjas longas das túnicas dos fariseus, onde eles amarravam os filactérios. Irmãos, olha aqui. Enquanto o israelita usava a túnica com a manga assim, ó, os fariseus diziam, a nossa vai ser maior. Se eles usavam uma calça aqui até na canela, os fariseus diziam, a nossa vai até arrastar no chão. Porque eles sempre queriam parecer superiores às outras pessoas. Sempre queriam parecer superiores. Por isso que a Bíblia fala das franjas longas nas túnicas dos fariseus. Detalhe, os fariseus faziam para falar de quem não fazia. E não fazia para falar de quem fazia. Por isso que Jesus fala para eles, vocês estão bonitos por fora e podre por dentro. Vocês fazem coisas boas com a motivação ruim. E aí não adianta nada. Ó, o uso de acessórios. Cintos, era muito comum o uso de cintos. As sandálias, lembra do João Batista? O que ele falou? Não sou digno. Ó, a Bíblia não diz que João Batista falou, não sou digno de desatar a sandália. Não é isso que está escrito. João Batista disse, eu não sou digno de desatar as correias das alparcas, a correia que prende a chinela de Jesus, ele está falando. Não posso nem desamarrar a cordinha de couro.
Os braceletes, muito usados, principalmente na cultura egípcia. Correntes, anéis, brincos, argolas, eram acessórios que as mulheres usavam no período ali do antigo Israel. Hoje é dos homens também. E os filactérios, o que eram? Caixinhas presas aqui. Errei na digitação, não é na resta, é na testa. Oh, misericórdia. Caixinhas, irmãos, que eram presas na testa e na franja das vestes dos fariseus. Eles pegavam tiras de couro, olha isso. Pegavam tiras de couro, escreviam versículos da lei. Guardava dentro da caixinha e amarrava a caixinha na roupa. Para que eles passassem na rua e todo mundo visse. Ah, olha lá, ele sabe a lei. Ele sabe a lei. Nossa, como que ele sabe a lei? Que palhaçada tontíssima. Aí descarregava os pedaços da lei e no dia a dia maltratava as pessoas, faltava com respeito, eram orgulhosos, arrogantes. O que adianta? É igual o crente. Não, irmão, eu vou lá pro trabalho com a minha Bíblia. Aí o patrão fala, mas você só chega atrasado, hein, meu querido? Deve ser o peso dessa Bíblia aí. Aí o patrão, ô rapaz, você não pode ir ali comigo pegar ali aquela cadeira. Eu fui contratado, não é para pegar a cadeira. Aí adianta ficar lá carregando a Bíblia debaixo do braço? Não adianta nada. Então, irmãos, os fariseus, eles tinham aí esses filactérios. Ainda bem que essa moda não pegou no meio evangélico, hein? Roupas especiais eram usadas em que situações? Nos funerais, quando a pessoa estava de luto. Por exemplo, o pano de saco que eles se vestiam. E o Agenor Duque, de vez em quando, dá o ar da graça lá. As festas, muito chique. As festas nupciais, irmãos, festas de casamento. Aí tinha uma roupa específica. O manto de honra, como, lembra do Mardoqueu? Que recebeu uma veste especial em sinal de honra. E roupas de inverno também, que eram casacos feitos com peles ali de animais bem mais rústicos, mais grossos, que também aparecem no cenário bíblico. Paga aí para nós, por favor, João. Olha aqui que legal, turma. Ó, vamos começar daqui para lá. O que nós temos aqui, ó? Uma criança. Tá vendo? E a irmã Helenice já falou aí. A criança está para nossa roupa, vestido. Para nossa roupa, isso aqui é um vestido. A mulher, detalhe, a mulher sempre na cultura judaica cobria os cabelos na presença de outros homens. Aqui nós temos um camponês, depois nós temos um soldado, depois nós temos um pastor de ovelhas. Aqui nós temos um homem rico, que eles se vestiam com o linho mais fino, roupas mais nobres. Para quê? Porque onde eles passassem alguém, diferenciado. Aqui nós temos a veste comum de um sacerdote, esse menor aqui, ó, que compreende o quê? Apenas a túnica branca, a mitra na cabeça e o cinto. Então, essa era a veste de um levita ou de um sacerdote. Uma túnica branca, o cinto e a mitra na cabeça. Só. Irmão Micael, é o sumo sacerdote. Isso significa que só tinha uma veste dessa. Uma só, porque era somente um sumo sacerdote em Israel. Esse aqui, irmão, esse aqui devia ser pesado, hein? Misericórdia, era roupa, hein? Nós achamos ruim camisa, gravata e paletó hoje, ó. Ó, a túnica branca, depois por cima uma túnica azul, depois vinha o éfode, que é, irmãos, toda essa, como se fosse aquele que antigamente era moda usar em cima da camisa,
suéter ou colete. Então vinha o éfode, depois amarrava o cinturão, no peito, aqui no éfode, ó, haviam 2 pedras, Urim e Tumim, que eles usavam para lançar sorte. Aí vinha o peitoral com as 12 pedras, cada uma das pedras representando uma das tribos de Israel. Aqui em cima dos ombros, em cima do peitoral e do éfode, 2 pedras também, e em cima a mitra. E aqui na testa dele tinha ali gravado, não era na pele, era na mitra. Não é tatuagem na testa, não. Gravado ali na mitra, santidade ao Senhor. Alguns estudiosos falam que era gravado isso na testa porque quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele ia ministrar, antes de ir para o altar matar o bicho, ele passava na pia de bronze. E aí, irmãos, a lei não fala nada disso, mas os judeus, eles deram conta de inventar. O Talmud, por exemplo, é o livro dos rituais judaicos. Aí o que o Talmud fala? O sacerdote ia lá, lavava 7 vezes a mão esquerda, depois 7 vezes a direita. Se lavasse a direita primeiro, pecou. A lei de Moisés não falava nada disso. Tem nada disso na lei. Mas para eles tem. 7 vezes. 7 vezes. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a lei, que já era uma corda bamba, e transformaram a lei numa corda mais bamba ainda. Ninguém dava conta de cumprir na totalidade. Impossível. E aí o que eles dizem? Quando o sacerdote lavava as mãos e ia lavar o rosto, como era uma água muito limpa, aparecia lá na água, santidade ao Senhor. Para ele se lembrar que para ministrar é necessário ter. Querem um texto? Sim ou não? A Bíblia diz que o rei Uzias foi fazer o que não devia. O rei Uzias era rei, não era sacerdote. Então ele não podia ministrar no templo, podia? Ele tinha autoridade de rei, mas não tinha legalidade diante de Deus, porque ele não era sacerdote. Aí ele brigou com todo mundo, 81 ancião aconselhou ele, não faz isso, hein, você vai se dar mal. Jeová não vai gostar disso não. Eu sou o rei, eu que mando aqui, eu vou fazer, porque eu sou o cara. Beleza, vai lá. Entrou no lugar santo, pegou o incensário e foi querer oferecer incenso. A Bíblia diz, está escrito, não é da minha cabeça não, segundo Crônicas 21, se não estiver enganado, 22, e Deus lhe meteu uma lepra na testa. É assim que está escrito na Bíblia. Irmãos, por que Deus botou a lepra na testa dele, não em outra parte do corpo? Primeiro, para ser visível. Segundo, para lembrá-lo que para servir a Deus não é do meu jeito. Santidade ao Senhor. Quando Isaías teve a visão, uma das coisas que Deus fez questão que Isaías visse eram os serafins dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, quando Deus meteu a lepra lá na testa de Uzias, estava dizendo para ele: agora todo mundo vai ficar sabendo que você não tinha a mitra na testa, na cabeça, para ministrar no meu santuário. E o Uzias virou o rei a casa ao lado. Por quê? Porque a Bíblia fala que por estar leproso, ele não pode mais morar no seu grandioso palácio. Construir uma casinha para ele morar até o dia da sua morte. Perdeu o trono, perdeu tudo, né? Foi trágico. E aí tem várias lições. Então, essa era a roupa do sumo sacerdote. Legal, turma, sim ou não? É uma pequena representatividade. Eu fiz questão de deixar aqui, ó,
o pedaço que compõe a fonte de onde foi retirada essa imagem aí. Obrigado, João. Capítulo 4, cuidando do corpo e os tratamentos de doenças. Vamos avançar. O que a Bíblia diz sobre as doenças, irmãos? As doenças não foram criadas com Adão e Eva. As doenças surgiram depois da queda, ou seja, as doenças foram consequências da entrada do pecado na terra, infelizmente. A natureza foi comprometida, o ser humano comprometido. Por exemplo, irmãos, olha uma evidência do pecado. Alguém sabe que aquilo ali destrói a saúde e a pessoa quer. A pessoa vai, não, eu quero isso aqui é bom pra mim, isso aqui é prazeroso. Mas fulano, você vai morrer com isso aí, porque isso aí vai estar te levando pro túmulo. Não tô nem aí, quero viver aqui agora. Consequência do pecado. A Bíblia mostra mais, olha que detalhe interessante sobre a cultura. Olha só, a Bíblia mostra mais os sintomas ou os sinais do que os nomes das doenças das pessoas. Já perceberam isso? A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com muita... Eu pergunto e você responde, febre é doença? Febre não é doença. Febre geralmente é consequência de alguma infecção. Por exemplo, ou uma inflamação local, a pessoa está com uma inflamação local e aí dá febre local. A Bíblia não diz qual que é a doença que a sogra de Pedro tinha, qual que é a raiz daquela febre. Só diz que ela estava com muita... Sabe o que eu acho extraordinário? Jesus foi lá, arrancou a febre e curou o que estava por trás da febre. Olha o caso da mulher do fluxo de sangue, turma. Fluxo de sangue é doença? Claro que não. Ah, irmão Micael, o que é fluxo de sangue? Hemorragia. Pronto. A mulher tinha uma hemorragia. 12 anos. Só de estar viva já era um milagre. A Bíblia não diz qual que é a doença dela. A medicina moderna fala o seguinte, para uma mulher ter uma hemorragia dessa, sérios distúrbios hormonais, até mesmo câncer uterino. Quer dizer que o problema da mulher era pior do que ela imaginava. Ela foi e tocou em Jesus. Pá. A Bíblia diz que o fluxo cessou. Mas não diz nada sobre a fonte da hemorragia. Quando ela está lá, temendo e tremendo, se aproxima de Jesus e Jesus conversa com ela, o que Jesus fala para ela? Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada desse teu mal. Está lá em Marcos 5. Jesus fala para ela, vai em paz e seja curada deste teu mal. O que parece que a Bíblia está me dizendo? Que no toque dela, anônimo, a hemorragia parou. Mas a cura completa vem na hora que ela se apresenta diante de Jesus e recebe a palavra. O que é o extraordinário, irmãos, de todos os casos de doença na Bíblia, que a Bíblia fale ou não o nome da doença? É que Jesus faz a obra por completo. Isso é. Então, é importante nós nos atentarmos nesse detalhe. Olha um detalhe que pouca gente explica nas pregações, nos ensinos. Coxo é uma coisa, paralítico é outra coisa. O coxo nunca andou. O paralítico andava e parou de andar. Aí às vezes o camarada tá lá na pregação, né? Irmão, aqui em Atos 3, esse coxo andou. Quando esse coxo era criança, ele corria para cá. Quando esse coxo era criança, ele corria para lá. Aí eu imagino o Jeová olhando lá dizendo, rapaz, mas que bagunça que você está arrumando. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai orar, misericórdia.
Irmão, que esse paralítico, ele nunca soube o que era ficar de pé. Se ele nunca soubesse o que era ficar de pé, o escritor tinha escrito coxo, não tinha escrito paralítico. Então, irmãos, é por isso que é importante nós aprendermos. A miserável cultura sobre enfermidade. Todo enfermo está em pecado. Todo enfermo nasceu em pecado. E todo enfermo, se ele não tiver em pecado, é o parente dele que pecou. Irmãos, os judeus tinham isso. Vocês lembram de João capítulo 9, o cego de nascença, que a Bíblia fala? É o único caso na Bíblia que Jesus pega ali, faz um barro e... Irmão Micael, e aí? Irmãos, a Bíblia não diz. Os estudiosos comentam que para Jesus ter feito aquilo, é provável que esse cego de nascença não tivesse o globo ocular. É provável. Irmão Micael, vou ensinar sobre esse texto, vou pregar sobre esse texto. Aí você vai falar que é provável. Você não pode dizer que é verdade absoluta. Amém? Eu e o irmão Dejair conversamos quarta-feira passada sobre um caso desse. Que ele comentou que leu no material que o escritor disse que é certeza que o pai de Bartimeu era um revolucionário, se revoltou contra Roma e por causa disso Roma cegou Bartimeu. Irmãos, isso não é certeza. Isso é uma opção. A outra opção, alguns estudiosos comentam, Jericó era uma região muito desértica e tinha um montão de cego. Por conta da poeira em excesso em Jericó. Quando a Bíblia, essa é uma das regras da hermenêutica que nós vamos passar, quando a Bíblia não afirma com clareza, nós não afirmamos com certeza. Amém? Então você pode falar isso numa mensagem? Pode. Mas você fala que é uma opção, é um talvez. Não é verdade absoluta. Amém? Aí, eles tinham essa crença, os próprios discípulos perguntaram para Jesus e Jesus disse, nada disso. Nem ele pecou, nem a mãe, nem o pai, nem parente. Ele nasceu assim para que se manifeste nele o poder de Deus. A lepra. Quase todo tipo de problema de pele era visto como lepra. Qual é o detalhe? Fácil contaminação e proliferação. O leproso contaminava as outras pessoas. Tinha que viver numa casa separada, ou no caso de quem era pobre, no leprosário. Levítico 13 estabelece as regras para o leproso. Quando surgia uma marca na pele do israelita, ele corria no sacerdote. O sacerdote pegava uma colher e raspava. Já ficou com um machucado? Aqueles machucadinho, que ralado, cai de bicicleta, de moto? Quando você raspa aquela pele, fica na carne, sim ou não? Mas a carne está na mesma altura. A lepra, irmãos, ela fazia uma cavidade na pele, fica fundo, como se fosse uma valeta. Então o sacerdote raspava lá o braço do camarada, aí o braço estava assim e de repente fazia assim, opa, isso aí é lepra. Aí ia na casa do camarada, pegava a colher, raspava o barro da casa, aí de repente a parede fazia assim, O sacerdote, opa, a lepra também pegou, porque passava para o barro. Aí o sacerdote dizia, você está afastado do convívio de todo mundo. Irmãos, a situação dos leprosos era terrível. Terrível, por quê? Humanamente falando, incurável. Humanamente falando, incurável. Em algumas ocasiões eram lido o atestado de óbito no praça pública e eles eram expostos para falar. É por isso, irmãos, é por isso que Jesus, a Bíblia fala que Jesus tocou o leproso, gente, é brincadeira. E o sacerdote, ele tinha esse papel de médico, de avaliar a doença da pessoa leprosa. E aí Jesus vem e curou vários leprosos. Depois, a cegueira, por conta do clima quente e seco, poeira extrema. Irmãos, o número de cegos em Israel era incontável. Detalhe, não tinha auxílio, não tinha governo, nem nada. Então eles iam mendigar, que é o caso do Bartimeu. Eles viravam mendigo.
Porque era o que dava. Então eles ficavam esmolando para conseguir o mínimo para sobreviver. Ó, quem tem estômago fraco, é bom fechar o olho agora, viu? Por favor. É que eu trouxe porque eu queria evidenciar para vocês. Irmão Micael, eu tô lendo uma passagem de um leproso. Pensa nisso aqui. Paga aí, por favor, João. Olha aí, irmãos. Aqui nós temos, ó, pessoas que, é lógico, não é do tempo da Bíblia, é de hoje, constatado lepra. Qual que é uma das coisas que a lepra mais faz? Come as cartilagens mais fracas do corpo. Por exemplo, o osso do nariz, os ossinhos do ouvido, que nós temos alguns ossinhos no ouvido, os ossos das mãos, essas juntas, a lepra come tudo. Lembra lá de Lucas 5, que Lucas, sendo médico, fala que o leproso estava cheio de lepra? Ele usa uma expressão ali, pleris lepra, que só era usada quando o leproso já tinha 15 anos de enfermidade. Era quando o leproso estava todo deformado, quando o leproso já estava com o pé na cova. E foi o leproso que Jesus tocou e curou. Aqui, ó, são algumas imagens. Esse daqui atrofiou boa parte dos dedos, dedão e midinho, ó, quase não existe. Praticamente o mesmo caso desse. Olha a junta, gente, a grossurinha. E esse daqui já num estágio bem mais avançado. Percebe que o osso do nariz já era? Ficou só a pele. E as mãos. Então, infelizmente, as pessoas ficavam extremamente deformadas. Vou correr para terminarmos. A ideia de médico na época aparece desde o Gênesis no capítulo 50, porém, os médicos aparecem em Gênesis como pessoas que preparavam os corpos que iam ser sepultados. Irmão Micael, tinham médicos que curavam ali com especiarias, aquela medicina antiga, curava com planta, igual as nossas avós. Pega a erva Santa Maria, coloca aí. Irmãos, era a prática comum, foi assim que a medicina foi se desenvolvendo. Os tratamentos e remédios, era usado vinho para aplicar em regiões que a pessoa tinha dores, principalmente quando misturava o vinho com mirra. O vinho para tratar feridas era misturado com óleo, principalmente com azeite, como nós falamos. O mel era muito usado para garganta e para passar nas feridas. O azeite também, ferimentos e alívio da dor. O sal, lembra que nós falamos da circuncisão semana passada? O sal era usado como antisséptico. Alguém tinha um corte, se machucava, raspava num ferro, abria uma ferida. Antes de passar as coisas boas aí, passava sal. Para quê? Para tirar toda impureza, toda bactéria. E o gengibre era muito usado para problemas odontológicos, problemas de dores nos dentes. Termino, capítulo 5, a morte e o morrer na cultura judaica. Gente, ó, esse aqui que é o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, e o do Henry Daniel Hopes, a vida diária nos tempos de Jesus, alguns desses detalhes aí são fantásticos, fantásticos. Eu vou mandar a foto desses dois lá no grupo e vou trazer o outro na terça que vem, na quarta que vem também. Olha só, sobre a morte. A morte ou a finitude do ser humano coloca todos os homens em pé de igualdade, sim ou não? Ricos, pobres, poderosos, doutos, indoutos, estudados, analfabetos, todos sabem que um dia vão morrer. As sociedades mais antigas já criam na vida após a morte, é por isso que os egípcios mumificavam os seus mortos, é por isso. Os gregos, quem aqui já assistiu algum filme que tem cultura grega sabe disso. Quando um grego morria, colocava 2 moedas nos olhos, porque eles acreditavam que um barqueiro viria levar o morto para o mundo pós-vida. E se não tivesse as 2 moedas nos olhos, não tinha como pagar o barqueiro, a alma ia ficar vagando solta pro resto da vida. O que isso prova? Que as culturas antigas, antes, durante e no período da Bíblia, até hoje,
muitas culturas acreditam na vida após a morte. No Novo Testamento, que ensino que nós temos? A Bíblia fala do seio de Abraão como um lugar de paz, um lugar de descanso, e Jesus falou para o ex-ladrão pendurado lá na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que parece a Bíblia mostrar é: seio de Abraão e paraíso é o mesmo lugar. Somente essas terminologias, nomes distintos. Coloquei aqui fariseus e saduceus. Por quê? Os saduceus eram religiosos que não acreditavam na vida após a morte. Morreu, acabou, já era. Os fariseus, pautados no Antigo Testamento, acreditavam que a alma não morre, assim como nós acreditamos. O corpo tomba, a alma e o espírito ou vai para o lugar de tormento ou vai para o lugar de paz. Havia velório, irmãos? Claro que sim. Havia velório. Por que eles caprichavam no velório? Por quê? Que eles faziam toda uma cerimônia. Lembra das carpideiras que iam para chorar, tocava flauta, tocava instrumentos? Porque eles diziam sobre o destino da alma no pós-morte. Algumas culturas diziam assim: e se a pessoa tiver sentimento lá, enquanto está morta? Se nós fizermos uma celebração aqui, ela vai ficar feliz lá. Algumas culturas, até hoje, existem algumas culturas, principalmente afros, que fazem uma festança no momento da morte da pessoa. É uma questão aí que envolve esse tipo de cultura. E eles tinham a ideia do corpo como algo sagrado. O corpo foi constituído por Deus. Por isso que caprichava no velório, passava especiarias. Costume de fechar os olhos do morto. Isso tem até hoje. Quando uma pessoa morre, o bombeiro chega lá, a polícia chega lá, fecha os olhos da pessoa. Por que isso? Para dar a aparência de estar dormindo. Lavar e perfumar o corpo, já comentamos. Era uma prática muito comum. E aqui, turma, ó, está uma foto de uma padiola. Quem já ouviu falar em padiola? Padiola era a plataforma que eles colocavam o morto para transportar. Então, quando Jesus tocou o esquife não era instrumento, viu, irmão? O pregador fala: Jesus tocava instrumento, Jesus era tocador. O que Jesus tocou, irmão? Jesus tocou esquife, era tocador de esquife. Esquife é o mesmo nome da padiola, que era uma plataforma de madeira ou couro que deitava o morto para transportar, para sepultar nas rochas. Não havia, irmão, cemitério público igual hoje. Os túmulos eram assim, ó, feitos nas pedras. Em Jerusalém, por exemplo, a pessoa tinha que ser sepultada fora da cidade. E aí, ó, nós terminamos aqui, aconteciam os rituais fúnebres, os cortejos, como teve do filho da viúva de Naim que morreu. Lembram da passagem bíblica? Usavam panos de saco, jogava terra sobre a cabeça, sentava sobre a cinza, tocava música triste, contratava as choradeiras, que eram as carpideiras para chorar, e não haviam caixões. Era chamado de padiola ou liteira. Se bem que a palavra liteira no período do rei Salomão era uma carruagem, não era aplicada para padiola. O sepultamento, não havia cemitério público, então era tudo feito nas pedras, nas rochas. Os ricos compravam uma rocha, uma terra que tinha uma rocha e escavavam para enterrar os seus mortos. Lembra que José de Arimateia emprestou o túmulo para Jesus? Então, os ricos compravam. Os pobres tinham que procurar ali espaço entre as rochas para sepultar os seus mortos. E eles tinham na cultura, irmãos, uma cultura e uma ideia de contaminação quando o assunto era pessoa morta. Se você e eu fôssemos no sepultamento dos nossos pais, por exemplo, depois dos dias de luto, tinha que ir no templo e fazer lá um ritual de limpeza, de purificação. Por quê? Porque acreditava-se que se você teve contato com os mortos, você ficou impuro, impróprio para fazer culto para Deus. Tudo questões culturais dos tempos bíblicos.
Amém? Terminamos aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquemos de pé para nós orarmos.